Aqui com você, nós estamos vendo vários assuntos. Um desses assuntos é a resposta para essa pergunta: o que é liberdade? Repare que é a presença da liberdade que lhe possibilita ter uma aproximação direta da revelação sobre você. Veja, nós temos aqui uma única coisa. A ciência sobre você é a ciência da liberdade. Nós não temos a ciência da liberdade. Curiosamente, nós precisamos desta ciência da liberdade para a liberdade. Agora, repare, nos deparamos aqui com algo que requer uma precisão, não apenas de linguagem, mas de aproximação real disso. Quando usamos expressões, fazemos uso da fala, nós temos uma forte tendência de pegarmos as palavras e ficarmos com aquelas que nós gostamos e desprezarmos aquelas das quais não gostamos. E nós fazemos isso quando, por exemplo, interpretamos as palavras do jeito que queremos fazer. E ao fazer isso, repare, já não temos mais a presença da própria liberdade. Algo que tenho colocado aqui para você é a importância de termos uma aproximação de tudo aquilo que aqui é colocado numa disposição interna para, de fato, escutarmos isso aqui. E a gente só escuta isso quando coloca a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser apenas em escutar, sem traduzir, sem interpretar, sem fazer escolhas do que eu gosto, do que eu não gosto. Aqui o convite é apenas para escutar, e nesse escutar começa a se revelar para nós a presença disso que estamos aqui tratando com você, que é a presença da liberdade. E a liberdade, ela está no início. Não é algo que você irá alcançar no final. Veja como é interessante isso. Quando aqui tratamos sobre a realização divina, alguém se aproxima desse canal, escuta essas falas e acredita que um dia irá encontrar esta realização. Então, um dia você terá um encontro com a verdade, um dia você terá um encontro com Deus, um dia você irá se iluminar ou despertar. Então vamos ver isso aqui, não é assim. Porque a realidade daquilo que está presente nesse instante já é esta realização. E você não tem como um dia alcançar isso, porque exatamente é a presença desse você, todo o impedimento para esta ciência daquilo que aqui está. É por isso que temos que nos aproximar da liberdade já na liberdade. Então soa paradoxal isso, porque temos que descobrir já aqui o que é ter uma aproximação desse aprender sobre o autoconhecimento. Mas esse aprender sobre o autoconhecimento, esse é um assunto aqui que estamos trabalhando com você em uma playlist. Esse aprender sobre o autoconhecimento requer a presença da liberdade, já de início.
Essa presença da liberdade é algo que requer de cada um de nós essa forma de escutar a nós mesmos. Apenas escutar a nós mesmos. Então, repare a interligação ou a ligação direta de todos esses assuntos que nós abordamos com você aqui no canal. Então, vamos lá. Quando falamos de iluminação ou despertar, estamos falando de um natural estado de ser que não é alcançável, encontrável, realizado no futuro, mas é constatado pela ciência do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é algo que requer uma aproximação dele pelo aprender como nós funcionamos. E só aprendemos como nós funcionamos quando nós aprendemos a escutar a nós mesmos, a observar nossas reações. Isso requer a presença da liberdade. Agora, para isso, essa presença da liberdade para tomarmos ciência de nossas reações é a verdade desta aproximação do autoconhecimento. E isso revela aquilo que está presente, além desta pessoa, deste mim, deste eu, deste ego. Então, notem, aqui precisamos aplicar nossa mente e o nosso coração. Ter um envolvimento profundo, total, real com tudo isso. Então, é inegável o fato de que isso é algo que está presente, quando naturalmente estamos inclinados para irmos além dessa ilusão do eu, que é a ilusão do ego. Então temos, inegavelmente, a presença de algo maravilhoso que torna isso possível, que é a presença dessa entrega, desse envolvimento. Aqui poderíamos usar a expressão disciplina. Precisamos dessa disciplina. Mas não é de uma disciplina onde estamos nos ajustando a um padrão de comportamento para obter um resultado no final. Mas é a disciplina natural e simples desse interesse de olhar, de observar, de aprender aquilo que se passa conosco, momento a momento. Vejam como é importante tudo isso aqui. Não fiquem apenas nas palavras, naquilo que estamos colocando. É necessário ter um coração aberto e uma mente, nesse momento, livre. É só quando esse escutar de verdade acontece. Então soltamos as palavras e nos aproximamos daquilo que estamos abordando, tratando aqui com você. A vida requer de cada um de nós uma aproximação, de tal forma que você consiga perceber que não existe qualquer separação entre você e ela. Enquanto isso não ficar claro, em razão desse estado confuso, que é o estado da mente presa a essa forma comum de pensar, de sentir, de se mover, de fazer as coisas. Enquanto isso não ficar claro, haverá ignorância e, juntamente com essa ignorância, todo esse padrão de existência
de alienação de Deus, de alienação do próximo, de alienação da vida. É impossível uma aproximação do outro em cooperação, em compartilhamento, enquanto houver esta distância entre você e ele. É curioso a expressão que acabei de usar aqui. A ideia do seu próximo. Veja, a ideia do seu próximo não é a realidade do seu próximo. É um conceito mental. Quando as pessoas usam a expressão ame o seu próximo, coopere com o seu próximo, seja amável, gentil, se relacione bem com o outro. Veja, tudo isso é basicamente, no sentido do ego, no sentido do eu, impossível. O que podemos ter são meros ajustamentos nas relações, nos relacionamentos. Então, nós nos ajustamos nas relações por mútuos interesses. Assim, continuamos cada um em nossas atividades egocêntricas e nos unimos ao outro, ao próximo, em razão de um mandamento, de uma ordem espiritual ou de um idealismo ético, moral, espiritualmente aceito. Mas tudo isso ainda está dentro de um padrão de condicionamento egóico. Não é disso que estamos tratando aqui. Nós temos que nos libertar exatamente desta condição de separação entre você e o outro. Então, do ponto de vista psicológico, nós estamos vivendo nesse isolacionismo, nesse sentido do eu, nesse sentido do ego. Porque nos falta uma visão real da presença da realidade divina, que é a presença desta liberdade. Não nos aproximamos de nós mesmos com liberdade. Essa não aproximação de nós mesmos nos coloca na vida como alguém que se vê separado de tudo à sua volta, vivendo uma vida egocentrada. Aqui o nosso assunto com você é o despertar dessa inteligência espiritual. É a visão desta consciência divina. Essa é a presença da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. Aqui o conhecimento não é o conhecimento para lidar com a vida particular do eu, do ego, desse mim. Essa qualidade de inteligência nós já temos. Então, para assuntos práticos da vida, nós já fazemos o uso dessa qualidade de inteligência. Porque é esse o nome que temos dado para essa habilidade de funcionar no mundo, realizando coisas materiais, ganhando dinheiro e construindo esse mundo de teres e haveres. Tem sido assim o nosso comportamento. Então, para realizações externas, nós temos essa assim chamada inteligência. Nós saímos da carruagem. Antes disso, saímos do cavalo para a carruagem e da carruagem
para o carro que conhecemos hoje, e já saímos desse carro para os aviões a jatos e para espaçonaves. Então nós evoluímos bastante em razão da presença dessa assim conhecida inteligência. Agora estamos tendo acesso a essa inteligência artificial. Aquilo que nós chamamos de inteligência natural ou inteligência humana, nós já separamos dessa assim chamada inteligência artificial ou inteligência robótica. Mas aquilo que chamamos de inteligência só serve para esses assuntos dessa ordem física. Então podemos lidar com a química, com a medicina, com a tecnologia, mas não conseguimos lidar com a verdade de como nós funcionamos. Essa assim chamada inteligência, como nós conhecemos, não tem nos ajudado. Você não sabe como o pensamento funciona, como o sentimento funciona, como a emoção acontece, a sensação acontece, por que reage como reage, por que responde ao outro, a si mesmo, à vida, aos incidentes e acidentes, acontecimentos e ocorrências da vida, da forma como você responde. Não sabemos nada sobre nós mesmos. No que diz respeito à verdade sobre quem nós somos, vivemos em completa escuridão, em completa ignorância, na completa ausência da inteligência. O despertar da sabedoria requer a presença desta inteligência, desta qualidade de inteligência, desta espiritual inteligência, desta divina inteligência. Aqui estamos propondo para você uma aproximação desse estudo sobre si mesmo. Naturalmente, uma aproximação desta ciência que revela aquilo que está além de tudo isso que nós conhecemos, que está dentro dessa assim chamada inteligência humana. Esta aproximação é a aproximação da meditação. Então, uma resposta para o que é a liberdade se encontra nesta liberdade. E ela já está presente quando nós nos aproximamos desse olhar para tudo que se passa aqui e agora. Sem esse fundo de condicionamento, que é esse elemento, que é o pensamento, que vem do passado. Então estamos vendo aqui com você como, por fim, a esta qualidade de existência isolacionista, separatista, centrada no passado, que é esse modelo de existência do pensador, desse eu, que não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias, lembranças, recordações, de coisas que já aconteceram e que estão agora aqui se expressando, tendo por princípio o modelo do pensamento. Romper com o pensamento é romper com o passado, é romper com o eu, com esse sentido de alguém presente nesse instante, na vida.
Eu sei que tudo isso soa de uma forma bastante revolucionária. Aqui se trata desta revolução interna, desse mundo interno, dessa quebra de condições psicológicas já conhecidas. E, portanto, essa velha condição de ignorância. Romper com isso é a percepção de uma realidade além da mente, além do ego, além do pensamento, além daquilo que conhecemos até hoje. A forma real desta aproximação, desse aprender sobre o autoconhecimento, consiste em descobrir como, nesse instante, observar suas reações. Então, como se torna possível esse despertar da sabedoria, da inteligência, desta verdadeira visão da vida? O que está por detrás desta compreensão direta é a ciência daquilo que se passa com você nesse instante, nesse momento. Então eu volto a dizer, aqui se trata de aprender a olhar. Um pensamento está presente, um sentimento está presente, um gesto, um momento de escuta de uma fala. Descobrir como olhar para esse momento sem se separar dele. Em geral, quando você olha para esse momento, você olha a partir de alguém que olha. Olhar a partir de alguém nesse olhar já é se separar disso. Estamos fazendo isso o tempo todo. Quando você se encontra com um amigo, você o vê como um amigo. Quando você se encontra com alguém de quem não gosta, você reconhece o estado que surge no momento em que você o encontra. Veja, você reconhece o estado, mas não se dá conta do estado. Quando você se encontra com um amigo, você reconhece o estado em que se encontra, mas não se dá conta do estado em que se encontra. Vamos compreender aqui com clareza a diferença. Quando você tem algum pensamento, há sempre presente no pensamento algum nível de sensação, ou sentimento, ou emoção. E nesse instante, você sabe, você reconhece o estado em que se encontra, mas você não se dá conta do estado. Isso por quê? Porque a nossa aproximação da vida, a nossa aproximação do momento presente, é sempre a partir de um elemento que vem do passado, que está o tempo inteiro se confundindo com o estado que surge, que se apresenta. Ele faz isso quando ele olha a partir desse observador, desse pensador, desse experimentador. Se eu olho para você e gosto de você, esse elemento no gostar é esse fundo, é esse elemento que vem do passado. Esse elemento é o próprio pensamento, imagem, nessa forma de sentimento. Então existe uma separação entre eu e você. Essa é a forma do observador, olhar para aquilo que ele está observando.
É a forma desse pensador olhar para os pensamentos que estão presentes. É a forma desse elemento que está nesse sentir olhar para esse sentimento ou essa emoção. Então nós temos presente aqui uma separação. Repare como isso é delicado. Durante uma vida inteira, o seu contato com a experiência é sempre, sempre, sempre a partir de alguém que se vê separado da experiência. Para gostar, não gostar, reconhecer, aceitar, rejeitar, para dizer sim, para dizer não. Esta separação é a separação da dualidade. Esta separação é a separação de alguém da experiência, desse experimentador da experiência, deste observador daquilo que está vendo. Então, esse encontro com o amigo é o encontro onde está presente esse observador vendo o amigo. Esse observador é esse sentimento de ser alguém, que vê alguém. Há uma separação. Enquanto houver esta separação, esse sentido isolacionista de ser alguém dentro da experiência estará presente. É assim que o sentido de pessoa se sustenta. O sentido do eu se sustenta. Esse sentido de alguém está presente o tempo todo. Podemos romper com isso e eliminar esta distância entre eu e o não eu, entre o experimentador e a experiência, entre o observador e aquilo que ele observa. Assim eliminamos essa imagem de amigo, essa imagem de inimigo, essa imagem de gostar ou não gostar. Essa imagem de gostar, essa imagem de não gostar. Assim eliminamos esta distância e com ela desaparece a separação. E se não há separação, algo novo está presente. E esse algo novo é a ciência da realidade daquilo que é. Quando a ilusão desse sentido do eu não está mais presente. Então, a real aproximação da vida é a real aproximação da divina inteligência. Nesta divina inteligência não há distância, não há separação. Temos a presença de uma visão da realidade como ela é. Nós estamos cultivando, sustentando algumas dezenas de anos. Se você tem 20 anos, há 2 dezenas de anos. Se você tem 40 ou 60, há 4 dezenas, há 6 dezenas. A humanidade está há milênios vivendo dentro desta condição de separação. Existe a ilusão desse sentido de pessoa no ser humano. Sim, nós temos a presença dessa existência humana, mas não temos a ilusão desta pessoa. Esta ilusão é só uma verdade para o pensamento, que constrói esta separação entre ele, o pensamento, e o pensador.
Podemos descobrir a vida livre do pensamento e, portanto, do pensador? Livre do amigo, livre do inimigo, livre do passado, para uma resposta para esse momento completamente em linha com a realidade da vida como ela é. Esta é a presença da sabedoria. Esta é a presença da real liberdade. Esta é a presença da verdadeira inteligência. Quando há essa eliminação da separação, temos a eliminação da dualidade. Se não existe separação entre eu e o não eu, não há mais conflito, não há mais desordem, não há mais sofrimento, não há mais medo. Esse é o nosso assunto aqui com você. Esse assunto é a não dualidade. A expressão é Advaita. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Há uma realidade presente. E essa realidade presente é a realidade deste ser. Não é alguém presente. É a vida presente. É a vida sem contradição, sem desordem, sem confusão, sem problema, sem sofrimento. Essa é a natureza da verdade do seu ser. É a natureza da verdade de Deus. Assim, a realidade da não separação é Advaita, a não dualidade. Aqui estamos com você, aprofundando isso, tomando ciência disso, para nesta vida, o florescer desta realidade divina. Então, sabedoria, inteligência, iluminação, o despertar espiritual, realização de Deus, nós podemos dar diversos nomes para aquilo que está além do conhecido, para aquilo que está além da mente, para aquilo que está além do pensamento. Mas a boa notícia é que esta realização, ela é a verdade daquilo que é você. Quando esta ilusão não está mais presente. Quando esta mente condicionada não está mais presente. Quando esse condicionamento do eu não está mais presente. Então, esses nossos encontros aqui online nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. Então, eu quero deixar aqui um convite para você, para estarmos juntos nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente